já começou. Tudo legal aí, gente? Estamos começando o nosso Contagem Regressiva. Todas as semanas um convidado muito legal. Aquele papo que a gente sempre fala. O programa que tem hora para começar e hora exata para terminar. Todas as semanas um convidado legal, diferente, com histórias que você nunca ouviu. Esse cara eu conheço há muito tempo, desde que eu era moleque. Ele é quase da minha idade, mas a gente era novinho. Foi um diretor importantíssimo do SBT. O cara que fez as pegadinhas no Brasil serem o sucesso que elas são. Foi um cara que trabalhou muito ao lado do Silvio Santos e hoje ele tem uma vida totalmente diferente. Ele vai contar pra gente, meu querido Hélio Chiari, o Elinho. Tudo bem, Elinho? Obrigado pelo convite. Que legal, que honra você estar aqui. Poxa, você veio pra São Paulo pra gravar o programa. Eu tô me sentindo o cara mais importante do mundo, meu. A gente só faz com os amigos, né? Cara, que legal. Elinho, eu não sei se você vai lembrar, você me conheceu nos anos 80, eu trabalhava junto com o Pardini já, e você foi um cara que deu muita oportunidade pra mim e para o Pardini de trabalhar nas pegadinhas, que você já era o diretor. É que vocês tinham muito talento, tanto você quanto o Pardini, vocês tinham muito talento e eu precisava de pessoas, e eu sempre gostei de trabalhar com gente jovem, com gente que tinha ideias novas, né? Não desprezando os velhos, mas os jovens sempre traziam alguma coisa boa pra gente, né? E vocês tinham um talento e facilitava muito a minha vida, porque vocês me faziam muita coisa pra gente. Eu acho que é exagero teu, mas a gente vai conversar sobre isso. Você falou pra mim que você trabalha em televisão desde 73. 73. Por que você foi trabalhar na televisão? Então, em 73 eu entrei no grupo Silvio Santos, eu entrei como office boy, aquelas coisas, né, tal. Aí eu fiquei 6, 8 meses como office boy e tal, depois eu passei pra produção, em agosto de 74. Você já começou a trabalhar direto com o Silvio? Em agosto de 74, sim. Diretamente com o Silvio. Você era um garoto. Sim, eu tinha 73, eu tinha 17 anos, 17, 18 anos. Caramba, que legal. E aí... Como é que era para um garoto de 18 anos falar na casa dele e falar para os amigos no colégio, sei lá... Eu estava com o Silvio Santos ontem, ele pediu para eu fazer. Como é que era isso? Na cabeça da pessoa. Porque para mim é um mistério isso. Porque eu sempre fico achando que o Silvio Santos não é uma pessoa normal, era uma entidade. Não era normal encontrar com o Silvio Santos. Você não sai normal. E aí, Silvio, beleza? Tranquilo? Não, é uma outra coisa. Ele bloqueava as pessoas, era engraçado, né? Eu vi pessoas assim, artistas, Tarcísio Meira ficou tremendo e ia fazer o programa com a gente algumas vezes e tal. Aqui ia troféu a imprensa que a gente fazia e tal. E meus amigos, eles brincavam. Silvio Santos vem aí, aquelas coisas, aquelas brincadeiras que o senhor era muito querido, né? Sempre foi muito querido pelas pessoas. Então, eu fazia muita pergunta, mas como é que ele é assim mesmo? Porque, eu não sei, é uma coisa que às vezes eu falo aqui, nessa época dos anos 70, que eu não vivi muito, eu era pequeno, assim, ninguém era mais famoso do que Silvio Santos ou quem trabalhasse com o Silvio Santos. Chacrinha, eram pessoas assim, porque eram poucos canais de televisão e as pessoas que iam bem nesses canais eram os grandes ídolos do Brasil. E essa época você trabalhou na Globo, né? Sim, o programa era ao vivo, na Globo, eu fazia 3 programas. Eu fazia o Só Compra Quem Tem, que era um programa que começava às 11 horas da manhã, né? Com o Freguês do Baú e tal, e depois eu ia, era o do almoço, que tinha o Vivo Samba, né? Aí depois vinha o Quem Sabe Mais, o Homem e a Mulher, que era dirigido pelo Rodolfo Chervino. Lembro, trabalhei com o Rodolfo, que foi diretor do Bozo, uma época. Diretor do Bozo depois e tal. E depois eu fazia o último programa, que era o Boa Noite Cinderela, que fechava à noite. Esse era o sonho. Que fechava à noite e era o Boa Noite Cinderela, que era... Né? Que a gente tava falando, o Davizinho gravou aqui com a gente, ele falou que ele foi um dos príncipes do Boa Noite Cinderela. Foi. Matheus Carriere foi príncipe do Boa Noite Cinderela. Príncipe eu não lembro, ele foi jurado. Jurado do... o Matheus. Ele foi jurado e tal. Trazia convidado e tinha as crianças que faziam uma bancadinha de 6, né? E eles faziam perguntas e tal. E a gente tá gravando aqui em São Paulo, para você que está assistindo a gente em qualquer lugar do Brasil, a gente está gravando em São Paulo, no bairro da Lapa, Pompeia, e aqui ao lado desse estúdio tinha o Teatro Manuel de Nóbrega, que é onde você chegou a trabalhar. Trabalhei, eu fazia o Cidade contra Cidade aqui. Que já é aqueles negócios das gincanas, né? Sim. Qual é a loira que tem o cabelo mais comprido de Lorena? Então vinha uma mulher com 1 metro de cabelo. Tinha as curiosidades, tinha um monte de coisa que a gente fazia aqui, né? Inclusive, na casa, do outro lado da rua, tem uma casa que ali ficava a produção do programa, né? E era uma coisa muito pequenininha. Era pequena, era o programa Silvio Santos, né? Então, no início, antes... tinha publicidade Silvio Santos. Quando eu entrei na emissora, era publicidade Silvio Santos. Não era uma televisão, era uma
produtora. Era uma agência que vendia espaços para poder fazer o programa. Que fazia o programa. Então tinha lá na Vila Guilherme, no início começou na Vila Guilherme, quando eu comecei já era na Vila Guilherme, né? Na Vila Guilherme, ali na Santa Veloso, onde a gente foi, Isso. já era do Silvio Santos ali. Não, ali aquilo lá era alugado por ele. Era alugado por ele, porque aquilo pertencia a Excelsior, que faliu e tal, e ali... Mas já era um estúdio pronto para televisão. Sim, ali então, a televisão, a TV Excelsior foi ali. Aí quando ela faliu, ficou fechado, aí quase dívida trabalhista, não sei o que lá, a prefeitura pegou e alugava para as pessoas, e o Silvio alugou ali uma parte, nem era tudo, depois que alugou tudo. Mas ele alugava só Santa uma parte. Veloso 575, que quando eu fui gravar 575. Uma vez o programa do Jô, eu e o Pardini, nós pegamos uma enchente de 1 metro de água. E eu não sei se você vai lembrar, Elinho, do lado dos estúdios ali, tinha uma fábrica de fumo, que tinha um cheirinho doce, era gostoso. Sim. E eles tinham uma rampa para você colocar os carros já prevendo a enchente. Eu cheguei, não tinha ninguém na rampa, eu muito folgado, coloquei o meu carro ali e mesmo com a rampa, ficou água até metade da porta do meu carro, o tamanho do que eram as enchentes ali, lá. de vez em quando, a gente saía em cima de caminhão ali. O Pardini foi gravar o Jô, ele chegou de caminhão, com a calça dobrada e com o sapato na mão. Várias vezes. O pessoal eles perderam o carro lá. Que tinha comportas. O SBT tinha comportas já para evitar esse... Tinha. Mas porque ali é várzea, né? Aquilo ali antigamente, bem antigamente, eu morei sempre naquela região, aquilo ali eram várias lagoas, porque o Tietê, ele enchia e não dava, vinha para ali. Aí depois quando aterraram para fazer o Centro-Norte, ali antes, depois foi um lixão da prefeitura, né? Depois aterraram esse lixão e aí... Mas quando não tem vazão a água. Não tem vazão, vinha e ficava ali. O que tem aquela enchente ali, normalmente, é o rio que transborda, o rio Tietê transborda e ele está a 500 metros, 800 metros do SBT. Porque ali ele é meio baixada para dentro ali. Então, quando sai fora, vinha tudo para lá, né? E agora, como é que era você, garoto, trabalhando de produtor na Globo? Porque era uma Globo diferente do que a gente está acostumado hoje. Era uma Globo que eu já ouvi muita gente falar que o Silvio Santos, ele era meio sócio do programa. Ele comprava horário. E falaram que ele ajudava a Globo, quando a Globo não tinha dinheiro para pagar os funcionários, ele emprestava dinheiro. Começou, depois ela teve Paulista antes, depois tornou-se Globo, quando a Globo, né, começou a funcionar e tal. E aí ele comprava esse horário e domingo ninguém queria. Porque naquela época as pessoas não tinham tanto hábito de televisão, porque a televisão era meio caro na época. Não é todo mundo que tinha um aparelho em casa. Quem tinha eram pessoas de certo poder. E essas pessoas de certo poder, no final de semana, iam para onde? Para os clubes. Os clubes existia muito clube, Tietê, Espera. Essa coisa de televisão, domingo, dia nobre, não existia jamais. Era um dia jogado. O domingo era micado. Ninguém queria o domingo. Porque ninguém assistia. Aí quando começou a televisão ficou um pouco mais popular, começou a baixar o preço dos aparelhos, aí a grande classe média baixa, começou a comprar televisão. Aí tinha o tal de televizinho, né? Que um tinha e chamava a rua toda. Você sabe que a gente comprou uma TV colorida na minha casa, nos anos 70, era um acontecimento. Sim, mas era uma TV que tinha um móvel, que se apertava assim atrás, a porta fazia assim, clac, na frente, e se abria. Era um acontecimento. A gente tinha essa TV até pouco tempo. A gente tirou a TV porque não tinha mais o que fazer com ela e pegou e usa o móvel até hoje. A TV deve ter 50 anos. Então, mas a televisão, quando eu entrei na Globo, ali, era preto e branco. Sim. Tanto que só o último programa que foi possível, gravou o último programa, né? Fez ao vivo o último programa, o Boni, pra sacanear, botou colorido. Pra falar, você vai sair daqui... Olha os remendos aqui, porque no preto e branco não aparecia remendo. Não aparece nada. Não, você dá uma pintada mais ou menos e tal, e o preto e branco é preto e branco, né? Tá, tchau, né? Colorido aparece tudo e a alma de todo mundo, Quando você era moleque, na tua televisão, você colocava aqueles plásticos pra dar uma impressão colorida, que a gente colocava também. Também, pra dar vou dizer que é colorido. Parece que é colorido, era demais, né? Eu tenho TV preta e branca até hoje. Quando eu acho que eu passei pra terceira série, meu pai me deu uma televisão, a gente foi comprar na Gabriel Gonçalves. Uma TV veio em cima da moto, assim, até hoje, uma TV Filco, laranja, preto e branco, e funciona até hoje. Antigamente era um trambolhão grandão, né? Aquelas Invictus da vida, aquelas coisas assim e tal. Eu cheguei a ter uma TV na minha casa que era com controle remoto com fio. Você já viu um negócio desse? Sim. E fazia um barulho, era muito louco, né? Mas demorou, né? Porque, segundo falam, a Globo não queria que tivesse, né? O controle remoto. Pra você não mudar de canal. Ficar na Globo não muda nunca mais. Exatamente. Eu lembro que nessa época,
quando a gente estava assistindo televisão e a mãe da gente ligava o liquidificador, dava interferência. Era demais, né? Tudo dá interferência. Os eletrodomésticos eram muito loucos. Interferiam muito. Mas tem eletrodoméstico dessa época que funciona até hoje, liquidificador. Hoje você compra um novo que custa uma grana, ele dura até o Natal, né? Hoje ele tem tudo com prazo de validade, né? Dura 3, 4 anos e olha lá, é quando muito. Ô Elinho, e daí você tava de produtor. Sim. Você foi sendo produtor de um monte de coisa. Aliás, ô Eric, vamos mostrar algumas fotos do Elinho, porque ele trouxe muita coisa legal. Ó, essa foto tá invertida, depois a gente tenta desinverter essa foto. Tem muita gente famosa aqui. Você sabe identificar alguém aqui? Sim, o Gugu, né? Esse é o Gugu quando era produtor. O Gugu era produtor, só isso, pronto. Aqui a gente fazia parte do programa Alegria 82, aqui foi. Esse é o Deto Costa. É o Deto Costa, que é o diretor. Que foi nosso diretor no Faustão. Diretor. E ele tá na Record até hoje. Diretor de criação da Record. Esse é gênio. Esse cara é gênio. Foi o cara, eu devo muito, assim, gratidão por ele. Ele que eu passei a diretor... Por causa do Deto. Por causa dele. Eu era produtor dele, aí quando ele foi com o Gugu pra Globo, que o Gugu foi contratado, ele foi com... Que, na verdade, o Gugu era pra ser o Faustão. Sim. Ele foi pra lá, a Globo comprou um monte de formatos, estava mostrando pra ele estava contratado. O Deto participou de muita... porque foi o Deto... Foi o Rodolfo Chervino. Foi também para Globo. Criação, e um produtor chamado Roberto Garcia. O Roberto Garcia Carequinha. Sim. Que foi também. Foram os de olho claro. Isso, foram os 3 que foram com o Gugu, né? Essa aqui é a Janete, ela é secretária, meio secretária do Esse aqui Silvio. é o Vicente Melo? Vicente Melo. O Vicente Melo foi o cara que me contratou quando eu trabalhei no Jô. Eu não sei se você lembra que eu trabalhei no Jô, eu era locutor do programa do Jô. E para falar de grana era o Vicente Melo. Sim. Ele era o gerente financeiro. Lembra que o Jô chamou ele e falou, poxa, Vicente, só esse menino que não está contratado resolve a vida dele. Ele resolveu. Que ele é irmão da Sônia Melo. Sim, irmão da Sônia Melo. Muito legal. Vamos ver outra foto? Tomara que esteja virada certo aqui. Essa tá. Aqui já é câmera escondida com o Ivo Holanda, né? Que é o carro que dividia um táxi, né? Que dividia no meio e tal. Você tinha umas ideias muito loucas, né? Já a gente vai falar delas. Deixa eu ver mais fotos. A gente fazia muita louca. Então, essa aqui é a época do Tudo... Porque eu tive 2 fases. Teve o Topa Tudo por Dinheiro, que começou em 90. Tá. E o Tudo por Dinheiro. Esse aqui nós gravamos de 74 até 76, aí entrou em 76 no ar, tá? Aliás, 76, entrou no ar, não, 74... 84, 86, entrou no ar, Tudo por Dinheiro. Era o Deto, né, que dirigia, o Fernando Benini, a Beatriz... eu, e aqui lá o Cotonete era um cinegrafista, ele faleceu naquele acidente do Renato Petrauska na estrada. Ele era um dos que faleceram e tal. E aí aqui, essa foto deve ser de 80. O Fernando Benini, numa época, ele ficou muito famoso. Acho que devia ser muito difícil de gravar com ele. Porque tem um negócio que eu já falei para alguns amigos. Sabe qual que é a diferença que eu via do que você fazia pro que se faz hoje? Por exemplo, eu gravei várias pegadinhas. E eu me ferrei várias vezes. Sim. Porque a gente ia na rua e, para você que tá assistindo a gente, não era combinado. Se a gente tivesse que apanhar, a gente ia apanhar. Se tivesse que dar errado, iria dar errado. Vou te falar como. Uma vez, uma ideia que eu acho que era tua. A gente levava um caixão na casa da pessoa e ficava escondido o caixão. Eu tocava a campainha, oi, tudo bem, dona Maria? A senhora é a esposa do seu José? Ah, que legal, ele ganhou um presente para a senhora, o consórcio. É só a senhora assinar aqui. A senhora foi contemplada no primeiro mês, isso é sorte, é para pouca gente. Ai, que bom, que feliz. E o que eu ganhei? Um carro, uma casa? Não, esse caixão. Pô, um caixão, desgraçado. Não, porque ele falou que a senhora já tá para bater as botas. E saiu uma confusão. Eu tomei tapa pra caramba de velha e de gente que me empurrou e bateu e não era armado. E eu vejo hoje algumas pessoas que fazem pegadinha que, para economizar custos, essas coisas, eles já levam os atores para caírem nas pegadinhas. Não é bem para economizar. É que antigamente, se eu fizesse uma brincadeira com você e você não gostasse da brincadeira... Você não assinava. Você não assinava. E muita gente não assinava. As melhores reações não se assinavam. Mas não assinava e você então apagava a fita e tudo bem, tchau, pedia desculpa e tudo bem, tá? Hoje em dia, se eu fizer isso com você, você
mesmo que eu não coloque no ar, você vai me processar por Mesmo assédio. não indo pro ar. Você arruma como é que fala? Uma testemunha na rua? Certo. E você vai me processar, vai processar a empresa, vai processar o local, vai processar tudo. O Sonda foi processado, o Mercado Sonda, porque deixaram gravar dentro do Sonda. O cara ficou, né, não gostou da brincadeira que fizeram com ele, tal. E mesmo que ele não assinou, não foi pro ar nada, processou, porque vocês não deviam ter deixado Permitido brincar, gravar. com... Pegadinha, isso aqui é o Ivo Holanda. E ir embora. Porque o Ivo era muito conhecido. Às vezes as pessoas reconheciam, né? Mas muita gente não. E aí a gente aproveitava isso aí. A gente, né, gravava para valer. Porque é mais fácil você gravar para valer do que você combinar. Porque você vai combinar, primeiro que você está tratando com pessoas que não é atores. Então, como é que você vai passar? Você lembra de uma que a gente gravou no SBT? O Pardini, ele era como se fosse um recrutador de emprego. Então, ele vinha te entrevistar, por exemplo, e falava: oi, senhor Hélio, tudo bem? O senhor quer trabalhar aqui? A vaga? Poxa, eu gostei muito da sua ficha. Espera só um pouquinho, que eu gosto muito de ouvir esse programa de rádio que está começando. Ligava o rádio e eu imitava o Gil Gomes. Então, ficava baixinho. Uma história, aquele homem bonito. Ele passava, de repente. E aí, o Pardini ia pegar alguma coisa, ele aumentava o volume do rádio, e eu ficava falando: o senhor Hélio, aquele bandido. Falava: olha que coincidência, é o seu nome. E ele ficava falando umas histórias que era tudo de mentira. Nós fizemos numa agência de emprego na Vila Maria. Exatamente. E aí eu ficava falando um monte de coisa, falava: Hélio é o bandido. E o Hélio virava para o rádio e falava: eu não sou bandido. E eu no rádio falava: você é assim, não sou. E era um negócio que não era combinado. Eu passava mal de rir. Eu passava mal de rir com essa pegadinha. Foi muito legal. E o Pardini, uma outra pegadinha que ele fez, que ele pegava o telefone e ficava falando mal das pessoas, e a pessoa virou: você tá falando de mim? Claro que não, tô aqui no telefone. Era muito legal. Ele mexia com as pessoas bastante. Era muito E era outro... Hoje em dia, se eu fizesse metade das brincadeiras que eu fiz, eu tava preso, né? O mundo tá muito bunda mole, né? Não pode fazer mais nada. O mundo é muito bunda mole. A gente, na época, esculhambava as pessoas e tal, falava, fazia, brincava com elas. E no final, 99,9% delas saíram Tanto que, se isso foi ao ar, é porque as pessoas não se sentiram ofendidas não. e colocaram: ó, que legal, pô, foi bacana conversar com vocês. E quando a pessoa não gostei, ou não estava num lugar que não devia estar, ou estava com alguém que não devia estar. Uma pessoa que não devia estar, que acontece muito. Pelo amor de Deus, não bota no ar, não. Que não... Não tem problema, né? A gente não colocava, simplesmente não colocava, né? Não tinha problema. E hoje em dia, infelizmente, não pode mais isso, né? Você não pode falar mais nada, você não pode chamar o cara de negão, de nada. Né? Antigamente o Ivo deitava e rolava, brincava e sacaneava. Aquela pegadinha do gás que ele entra na frente da fila, que os caras queriam matar ele. Sim, aquilo ali foi porque faltou gás, aquilo foi épico, nunca mais a gente vai fazer aquilo, porque foi uma época que faltou gás, não sei que raio que deu, e a coisa foi valendo mesmo, porque todo lugar que você ia que vendia gás tinha fila. Eu falei: bom, vamos fazer uma brincadeira aqui com uma dinamite cenográfica. E a equipe normalmente que se gravava, os principais, era o Ivo Holanda, o Fernando Benini, Carlinhos Aguiar. O Carlinhos Aguiar, que também era muito... O cara é muito cínico. O Carlinhos Aguiar era um cara muito cínico. A Ruth Ronce. O Gibe, esse também era gênio, era meu parceiro. O Gibe, ele... Parceiro de criação. Gravou comigo muito na praça. E o Gibe, eu era muito fã dele, porque ele era um dos redatores dos Trapalhões. Sim. Eu adorava, ele sabia muita coisa de circo, muitas gags. Exatamente, ele trocava muita ideia. Ele era muito, muito bom de criação. Você sabe que quando eu era moleque, eu jamais imaginei trabalhar, né, no SBT, de fazer qualquer coisa. Eu tinha uma prima, que tem até hoje, ela é muito bonita, e a mãe dela queria muito que ela trabalhasse no SBT, porque ela era muito... Essas crianças que falam bem e tal. E aí nós fomos, sei lá, no começo dos anos 80, 82, por aí, a gente foi no Teatro Silvio Santos, ia ter um piloto para novos talentos. E tinha uma apresentadora, não sei se era a Giovana, que tinha no SBT, eu não sei quem que era. E a gente ficou naquele teatro das 9 da manhã às 6 da tarde, esperando para gravar. Eita! Olha só, essa história, não sei se já contei, é muito boa. Então, ela juntava várias crianças e entrevistava as crianças. Oi, como é seu nome? Você mora onde? O que você faz? Tava aquele papinho. Aí, era a última das crianças, ela estava na última leva das crianças, todas se sentaram em volta da apresentadora. Chegou um produtor para a apresentadora, falou qualquer coisa no ouvido. A apresentadora levantou e começou a chorar. E foi embora.
Falando, o que aconteceu? Agora a gente precisa saber o que aconteceu, que nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã. Chegou um diretor e falou, olha, vocês me perdoem, morreu o Renato Corte Real, ela está muito abalada e nós estamos cancelando a gravação. Então nós ficamos 8 horas, 10 horas esperando para não gravar. E depois eu comecei aí no SBT, e por que eu estou contando essa história? Porque eu me senti muito inteligente, acho que eu devia ter uns 13 anos, 14 anos, e eu vi um cara conversando, eu falei, esse cara é o papai papudo. Eu descobri quem era o Gibe por causa da voz. E ele me tratou bem pra cá desde que eu era criança. Um cara muito legal. O Gibe era um gentleman, era maravilhoso. Era o cara do bem, de tudo. E a gente, criança, via ele, qualquer coisa que falava, oi, Gibe, são 5h60, e ele abraçando a gente. Era uma pessoa bem do pessoa que fazia o Bozo, era maravilhoso, né? Ele, o Pedro de Lara, né? O Valentino Gusso, que era um cara muito legal também. Gente boa demais. Nossa, pessoas que a gente trabalhou junto, mas foi muito bom. Gente, nós estamos batendo um papo aqui, não chamamos nem intervalo, porque o Hélio Chiari tem histórias muito legais, esse diretor de televisão muito importante. Vamos fazer um intervalo? A gente volta em um minutinho. Estamos de volta com o Hélio Chiari no nosso Contagem Regressiva, esse importante diretor da televisão, um cara que teve uma carreira no SBT de mais de 40 anos. Foi 43 anos. 43 anos de empresa, é um absurdo. Praticamente foi o teu único emprego de TV? Não, eu tive 2 coisas antes que não tem nada a ver com TV. A TV foi o primeiro e último, assim, né? Mas depois eu trabalhei também na Record. Porque uma época que estava muito sucesso as pegadinhas, a Record te contratou para ir lá para fazer as pegadinhas. Então, eu fiquei até 2002 no SBT e tal, aí acabou o programa e tal, e veio um diretor que queria ter umas mudanças lá e mandou todo mundo embora. E aí eu fui nessa leva também. E aí eu fiquei um tempo fazendo outras coisas e tal, até que o Deto foi pra Globo, pra Record. E te chamou? E me chamou. E aí a gente começou a fazer o Sorria, Você Está na Record. Que era com Pedro Manso, esse programa? Isso, Pedro Manso. Eu adoro o Pedro Manso. Ele deu uma ideia pro pessoal da Record, na direção da Record, fazer câmera escondida. Mas eles eram meio assim, câmera escondida, não sei e tal. Eu tenho uma ideia assim, que eu podia fazer com o Pedro Manso, com o Shaolin. Então era demais, era demais. E aí eu sei que me chamou e falou, preciso fazer 10 câmeras escondidas para apresentar para a direção da Record. E era só isso? Você ia fazer essas 10 e 10 pronto? E tal. E foi. Fiz. Aí ele foi apresentar. No dia que ele foi apresentar, aquela coisa, na vida você tem que ter talento e sorte. Sim. E nesse dia, um dos diretores da Record, o filho dele não teve aula e foi com o filho lá. Então, a sala grande, tinha a mesa de reunião, o filho dele ficou no videogame lá, jogando videogame. Aí eu então vamos ver o que foi feito aí. Começou a soltar a brincadeira. Aí, na primeira brincadeira, o moleque, começou a olhar. Porque daqui a pouco o moleque largou o videogame. Pra ver as pegadinhas. E se matou de rir. Os caras, bom, se o meu filho largou o videogame, porque ele não larga pra nada. É porque isso é bom. Aí contrataram a gente pra começar a fazer esse programa. Sorria, Você Está na Record, e começou a bater de frente com o Silvio. E aí, foram 3 meses, tinha 3 meses de contrato e tal, fizemos vários programas e tal. Meu contrato acabou e eu fiquei sem contrato. A gente pactou um novo contrato e tal, só que a Record demorou para acertar, para assinar o contrato. Ficaram sabendo lá no SBT. No SBT que eu estava sem contrato. Aí o Leão me chamou, me fez uma proposta bem melhor, irrecusável. Que legal, para mim e pro Fernando, né? Porque aqui era eu e o Fernando. E aí a gente acabou voltando para o SBT. Voltou numa condição ótima. Aí, tranquilo. Que legal. Mas o Ivo Holanda também, no final da vida, no final do programa, ele também teve uma condição ótima de vida, né? Isso. Sim, não, o Ivo, ele ficou, porque chegaram a mandar embora. E aí, quando eu voltei, o Silvio me chamou, você mandou o Ivo Holanda embora? Eu falei, eu não tenho condição de mandar ninguém embora, não posso fazer ele mandar ninguém embora. Aí eu falei, mas poxa, eu também achei um absurdo. Eu falei que é um absurdo mandar o Ivo Holanda embora, porque o Ivo é a cara do SBT. Tanto que ele não foi com a gente com a Record. Ele ficou. E aí o Silvio deu um contrato vitalício para ele. Que legal. Então ele tá até hoje lá. Então, ele tá ótimo, ele é muito bacana. A filha dele gravava também. Sim, a primeira câmera escondida, o Ivo não gravou com a gente. A primeira foi com a Ruth Ronce, a Fernanda Spadotti, que é filha dele. Sim, que ela é policial, acho que hoje, Hoje ela é policial, mas na época ela é meninota, né? Sim.
o Carlinhos Aguiar, o Salvador, que era o Eterno. O Salvador gravou comigo A Praça. Muito legal ele. E aí a gente fez aquela um defunto que levanta. Que era o Salvador. Era o Eterno. Que é uma ideia do Deto, que é a história que ele contava de Campina Grande, de Caruaru, que ele é de lá, que Aliás, aconteceu. o Deto, ele é um cara espetacular para conversar, né? Esse é gênio da televisão. É gênio. A gente quase trabalhou com ele, não deu certo. A gente trabalhou na Globo, mas na Record a gente quase foi falar. Ele deu um monte de ideias e acabou comandando. Ele é um poço de ideias. E gente boa. E ele é o melhor marceneiro do mundo, né? Ele é o melhor marceneiro do mundo. O hobby dele é fazer marcenaria, né? Cada um tem o seu hobby, né? E por falar nisso, hoje a tua vida tá totalmente diferente. Hoje eu moro num sítio, né? Cara, assim, você se aposentou da televisão? Sim, eu tinha um plano de vida. Eu falei, quando eu fizer 60 anos de idade, seja lá o que eu tiver conquistado, eu não vou trabalhar mais. Chega, tá bom. E quando eu completei, em 2016, quando eu completei de 60 anos, a gente não renovou o contrato e eu peguei as coisas e fui pro meu sítio lá em Santa Catarina, onde eu moro lá, né? E aí, o que você faz no teu sítio? Hoje eu faço menos do que eu fazia, mas eu já tive vaca de leite, já tirei leite. Isso dá trabalho pra caramba, né? Trabalho escravo. Sim. É um trabalho escravo, porque não tem data, não tem sábado, domingo, feriado. Tem que ir lá Natal, ordenhar a vaca. E 2 vezes por dia. E porque se você não ordenha, ela sofre, não sofre? Sim, ela começa a mugir porque tá sentindo dor, porque enche, você tem que te esvaziar, a menos que você deixe o bezerro mamar, aí não, aí tudo Agora, bem. normalmente, a vaca, eu não sei que vacas você tinha, quanto é em cada ordenha que sai de leite? Depende da vaca, né? As minhas, eu tinha umas boas vacas, elas chegavam a dar 20 litros por dia. 2 vezes, 10 de manhã, 10 da tarde. 10, 11 de manhã, 9 à tarde. À tarde sempre dá um pouco menos, de manhã sempre dá mais. Chegava no pico dela, chegava até 24 litros por dia. Mas se você não tirar, mesmo que você deixe de tirar, ao invés de 2 vezes, você tirar uma só, ela vai sofrer. Vai. Porque se ela está acostumada a dar 2 vezes, você tem que tirar, entendeu? E o que você fazia? Você vendia o leite ou você fazia queijo? Né? Fazia queijo. Minha esposa fazia queijo, a gente vendia queijo, iogurte, a gente fazia tudo, né? E vendia e tal. E assim, no Sul, você acha que é uma vida que você tem uma qualidade melhor do que São Paulo gastando menos? Eu falo que eu moro em outro país dentro do Brasil. Santa Catarina é outro país dentro do Brasil. Não existe. Em termos de segurança, de saúde? Segurança, de pessoas, de saúde, de condição de você viver. Tudo. É outro país. E como que era? Por exemplo, você é um cara envolvido com tecnologia, com coisa moderna, com televisão, com computador, com WhatsApp. Você indo para esse lugar, é uma vida totalmente diferente, né? Sim, eu falo que antes eu tinha 90% de inspiração e 10% de transpiração. Agora é o contrário, 90% de transpiração... Porque tem serviço que você não tem como terceirizar, tem que ir você fazer. Você vai arrumar um cara domingo para ordenhar a vaca? É difícil? Não, a ordenha era eu que fazia, né? Depois de um tempo, quando eu cheguei a ter 10 vacas, né? Então, aí quando tinha 6, 7 em lactação, aí eu comprei uma ordenhadeira, então me ajudava e tal, porque, né? E quanto tempo dura esse processo? Quando você coloca a ordenhadeira que você tem que encaixar, quanto tempo dura? 7, 8 minutos você tira os 20 litros de leite. E se for você sozinho? Demora meia hora. Não tem muita prática, né? Então, Sim. quem é prático, mas mesmo assim, no mínimo, de 15 a 20 minutos. Então, é 3 vezes mais rápido com a ordenhadeira. Bem mais tranquilo, com certeza. Tem que fazer uma higienização, coloca... Sim, fazendo higienização, tudo, né? Depois tem que lavar todo o equipamento, porque o leite é complicado. Então, o trabalho que você tem mais é depois de usar, que é lavar. Como é que você fez para aprender, a tua mulher, como é que ela fez para aprender a fazer queijo? Internet, essas coisas? Não, a gente meio que se preparou. Ela, né, se preparou. Minha mulher, ela estuda muito, né? Então, ela é psicopedagoga. E faz queijo. Hoje ela trabalha na prefeitura, ela é concursada na prefeitura local lá, na cidade perto. E ela dá aula para autista, TDAH. Que precisa ter um carinho muito especial para essas crianças. Para surdo, né? Ela fala língua de sinais. Ela tem estuda direto ainda, até hoje estudando. E ela também entrou num curso aqui de agropecuária, para aprender algumas coisas de sítio, de coisa. E ela aprendeu bastante coisinha e tal, e também de mexer com leite, mexer com coisa.
Que legal. Ô, Eric, vamos mostrar mais algumas fotos do Elinho? Olha aqui, vai me falando. Aqui é na década também de 80 e pouco. Aqui é o Goiabinho, o Walter Vanderlei, a Ruth. A Fernanda Spadotti aqui, né? A filha do Ivo. O Gibe. O Gibe, né? O Carlinhos, a Samuca, que era produtora, que é a pessoa da técnica. Que legal. O Samuca fazia a Hora do Capeta, né? O Serginho Malandro, isso, é. E o Cão era um câmera, né? O pessoal da Contra-Regra e tal. Vamos ver mais. Aqui eu explicando uma brincadeira pro Silvio. Quando nós fizemos uma brincadeira com um artista, alguma coisa assim. Ele gostava que explicasse. Eu explicava pro pessoal, olha, nós combinamos com fulano, tal, para fazer isso. Aí eu explicava, ele ouvia para ele poder, sabe, ter o que falar, né? Entendi. Porque ele não via brincadeira antes, ele via na hora. Uma época ele queria ver, eu falei assim, não, você não vê, porque a sua risada... A sua reação é legal. Contagia. Então, aí ele falou, entendi, legal. E aí eu passava para ele, ó, vai acontecer isso. Aí ele explicava do jeito dele lá, tal, como é que era. Muito bom. Tem mais? Vamos ver. Aqui também ainda a produção, o Sérgio trabalhou com a gente no Jô. Ele foi um dos primeiros produtores do Jô. Ele começou comigo, depois que ele foi com o Jô, depois ele voltou comigo de novo. Aqui o Ivo Holanda. O Ivo Holanda, o Carlinhos. Esse rapaz aqui era um amigo nosso. O Fernando Benini e o Celso Portioli. O Portioli, que foi da produção. O Portioli falou que você que colocou ele, né? O Portioli foi o seguinte, ele mandou uma fita, uma carta com 11 ideias de brincadeira. Gravadas. Eu aproveitei 7. Ele mandou que caiu na mesa do Walter Vanderlei. O Walter Vanderlei olhou e me trouxe para mim, deixou na minha mesa. Eu olhei e tal, e vi. E ele queria trabalhar em televisão, ele tinha feito rádio e tal. E aí eu falei com o Silvio, o Silvio mandou fazer uma proposta para ele indecente, né? E eu fiz, né? Fazer o quê? Eu te pago R$500 na época. R$500 seria hoje, uns R$1.500 mais ou menos. Que era pouquinho, que ele acha que ele era vereador, né? Ele era vereador lá em Ponta Porã, ele tinha uma loja de fazer eventos lá, fazer coisas assim. Você sabe que ele trabalhou na Band como locutor, e uma época ele saiu, que eu acho que o pai dele estava doente, e eu que fiquei na vaga do Celso. Ah, é? O mesmo salário. Olha. Eu já ganhei o mesmo salário do Portioli. Pronto. Pena que não é agora, né? Tem mais, vamos ver. Então, esses são os diretores da década de 70, 80. Aqui é o Homero. Aqui é o que era do Silvio, né? O Orlando Macrini. E aqui é o Luciano Calegari. O Magrão, eu amava o Magrão. O Vanderlei Villanova, o Alberto Luiz, o Renatinho, o Alfonso, que era Alfonso Aurim, da técnica, e o Vicente Melo. E o terno é muito anos 90, né? Essas cores, assim, né? É muito anos 90. Bem. Essa calça aqui eu uso até hoje, assim, nessa altura. Vamos ver mais. Aqui é o Jaburu. O Jaburu, né? O Aurélio, a minha produtora executiva, né? E a Irina, que era uma técnica lá de coisa, né? Na mesa de corte. Isso aqui é no teatro ainda? Aqui já... no teatro, lá no Cine Sol. Aqui. No Cine Sol, na Vila. Você sabe que agora, lá no teatro, é um buffet que chama Sara, né? Soleil. Sim. E nós fizemos o primeiro show desse buffet, foi o Café com Bobagem. Olha que legal. E foi muito louco, porque sabe onde é o camarim? Sim. O camarim do Silvio. Teve o ano passado... Teve uma festa lá, o ano passado é retrasado. Acho que eu tive. O ano passado, não, essa última eu não fui na primeira. Também não, fui na primeira. E eu comprei pra ir na segunda e não consegui. E o camarim que a gente ficou era o camarim do Silvio. Do Silvio, Era muito legal, né? O buffet ficou lindo. Vamos ver mais fotos? Aqui é o troféu imprensa. Tá o bigode mexicano, né? Você vê que beleza? Aqui é o troféu imprensa, né, que eu fiz... Tudo como eu sucedi o Deto, né, porque o Deto que me indicou pro Silvio para continuar, porque quando ele foi, o Silvio queria parar o programa. Não, fica aí. Aí ele falou assim, olha, eu vou ter que parar o programa, que não tem ninguém, que... Eu falei, não, você tem uma pessoa assim. Quem? O Hélio Chiari. Hélio Chiari. É o Elinho, porque ele comecia com o Elinho sempre. Tá. Né? O Elinho. Quem é o Elinho nosso aqui? Não tem condição nenhuma. Assim mesmo, não tem condição nenhuma. Na sua cara, assim. Não, esse cara falou pro Deto. Aí o Deto, você dá uma chance pro cara, se ele não der certo, você demite. Aí o Deto foi embora, até me falou pra mim disso aí. Daí, uma meia hora, toca o telefone, a Zilda, secretária do Silvio. Secretária do Silvio. Ele quer falar com você no camarim. Tá bom, eu nunca tinha entrado no camarim dele. Não é normal também, você não fica à vontade. Era o Deto, que era o diretor. Eu não era o diretor, eu era o produtor dele, né? Sim. Apesar de ser assistente, meio que assistente de direção quase, mas eu era o produtor.
E aí eu cheguei lá e ele falou, o Neto me falou de você e tal, que você conseguiria segurar o programa. Eu acho que não. Eu não tenho... Eu acho que não, muito bom, né? Sim, eu acho que não. Eu falei, olha... Aí eu conheço o programa, né? Eu vou te dar uma chance. Você tem 2 meses para me provar que você consegue segurar o programa. Senão eu vou te mandar embora e você não trabalha em mais nenhuma empresa minha. Pô, que legal. Eu falei, então, obrigado, eu vou tentar não te decepcionar. 1 mês depois ele tinha me dobrado o salário, 2 meses depois ele tinha mais de quadruplicado o salário. Aí, coisa linda, hein? E aí o maior elogio que ele não fez para mim, ele fez pro Orlando Macrin. Ele falou, olha, tem poucas pessoas aqui no SBT que conseguem me impressionar. Uma delas é o Elinho. Pô, que legal, Aí hein? eu falei, bom... Não, mas você me impressionou tanto que, poxa, fazia tanto tempo que a gente não se via. O que você fazia com a gente lá nas câmeras escondidas era muito legal. Sabe outra que eu lembrei agora? Que eu não sei se essa você dirigiu, mas você vai lembrar. Lembra num banheiro que a gente fez do Ibirapuera? Banheiro. Eu não sei se você que estava dirigindo, mas você vai lembrar dessa situação. Era um banheiro público no Parque do Ibirapuera e a pessoa entrava no banheiro. Quando ela entrava no banheiro, vinham 100 pessoas para fora com umas faixas e eu era o repórter. Era o cagão número 1000. Isso. E todo mundo aplaudia. Ô, seu Ricardo, que legal, você é o número 1000 aqui, você vai ganhar um prêmio. Higiênico de ouro. Exato. Não, eu fui só fazer xixi, não. Pelo tempo que você demorou, a gente sabe que foi mais do que isso. Não. Mas era muito figurante, era um negócio muito Hollywood. Ele fazia, não, as câmeras escondidas, especialmente com artista, elas eram muito boas. Eram gente pra caramba. Cristina Rocha, o Maguila. São muito espetaculares. A do Giliar. Essa do Giliar, eu falo, eu tenho um anjo da guarda muito grande. Que era num restaurante, não, Giliar? Não, ele foi parado numa blitz, porque a gente combinou com... Perto do SBT? Não, perto do Corinthians. Tá. E eu falo, eu tenho um anjo da guarda muito grande, porque no final da brincadeira, o Douglas, que era o empresário dele, desacata o policial que parou e tal, eles botam num carro preparado nosso, com o Esteves, aquele que andava com 2 rodas e tal, e o filho dele num outro carro, falava assim, vamos pra delegacia, porque você não sei o que, tá. Nesse meio caminho, eu vi no rádio, foi assaltado um banco assim, o carro tá com tempra vermelho, tal, tem 4 caras armados, tá perigoso. Mas eles ali, vamos atrás. E aí começava um tiroteio. Caramba. E os pelo amor de Deus, para, não sei o que, tá. Essa é a brincadeira, foi isso, foi maravilhosa, tá. E nós tínhamos o cuidado de fazer as coisas avisava a delegacia, vamos fazer um negócio que pode dar problema. Fechado, tudo fechado, num lugar fechado, no parque ecológico, ali atrás, né? Do Tietê ali. Do Tietê e tal. Aí, num local meio fora, né, para não ter problema, tá. Só que antes da gravação, me passa uma viatura da rota, em sentido aeroporto, vê um carro parado, um cara lá dentro, veio lá e deu uma blitz no cara. E os caras tudo maquinado, claro, festim. Tá, mas até explicar... Aí eu falava, eu vim, tem uma desculpa, peraí, não sei o que, fui lá, conversei com o cara, né? Como eu era, meu primo era da rota, né? O Coronel Chiari, deu toda a rota. Ficou fácil. Aí deu pra... Gente, eu tô conversando com o Elinho aqui, não dá tempo nem de chamar o comercial, é muita história legal, a gente volta já, fica com a gente. Estamos de volta com o Hélio Chiari, o Elinho, diretor do programa do Silvio Santos, de vários programas do Silvio Santos, do Topa Tudo por Dinheiro, teve uma carreira linda, é um cara muito legal que está vivendo uma vida do campo agora. Ele se aposentou da televisão, mas ele tem muita história legal. Vamos mostrar mais algumas fotos. O programa está passando muito rápido hoje. A Gel, o Rogério, o Cancan. O Cancan, eu gosto do Cancan também, muito legal. O Ivo, adoro. Tudo gente boa. Né? Vamos ver mais. Tem mais aí? Aqui no troféu também, troféu imprensa. Foto com o Silvio vale ouro, né? Aí é 1000 pontos. Essa não tem jeito. Conviver com o Silvio, eu acho que é para pouca gente você ter essa coisa de conversar com ele, de ter ideias. Porque eu acho o Silvio Santos um cara inatingível. Eu conversei 2 vezes com ele sabendo quem eu era. Eu lembro todas as palavras que ele falou. Isso daí é para pouca gente poder conversar com ele. Fora da curva, né? Curva. Ninguém faz um sucesso desse tamanho não sendo inteligente. Não. E gostava de conversar. Tem dia que ele gostava, tem dia que não. Ele só
o que é, o que tem, tá, mas Tem dia que ele vinha falar. Tá, vamos começar a falar outras coisas que não tinha nada a ver e tal, e a gente conversava um bocado. Já tomou café com ele no camarim, aquele espingado? Já. Pô, que delícia, isso é pra pouca gente. Ele comendo aquele bife dele lá. Ele fazendo o bifão, é muito legal, né? Falaram que o Silvio Santos já foi chapeiro, é verdade isso? Eu não sei, o Rock me falou isso uma vez, eu vou perguntar pra ele. Ele queria um emprego porque o Rock tinha um bar na Eu queria ser chapeiro, ou atendente. Uma coisa assim, aí o Rock não aceitou. Falou, não, eu preciso... Preciso alguém melhor que você. Não, sou uma mulher bonita, tá, pra chamar atenção, não sei o quê, tá, você é legal pra caramba, mas não dá. Não é exatamente Depois o que eu tô o Silvio é que precisando. arrumou um emprego pra ele. Exatamente. Legal. Tem mais alguma foto? Vamos ver. A homenagem, Essa né? foi uma homenagem pro Ivo Holanda, que foi feito no programa do Celso Portiolli, né? Que, aliás, o Celso é um cara muito legal, que Gente, não mudou com o sucesso, gente né? boa, gente boa. Não mudou com o Não. sucesso. Você manda mensagem no WhatsApp, ele responde. Ele é bem- um cara muito legal, merece o sucesso Sim. que tá fazendo. Ninguém fica muito tempo em televisão se for enganador. Exato. Se for verdadeiro, fica. Se for enganador, passa. E acho que muita gente você conheceu nesse tempo que era maravilhoso, daí dá uma crescidinha já muda. Né? Mudava, não pode mudar. Você tem que. A sua essência é a mesma. Exatamente. Né? Você tem que ser aquilo que você é mesmo. Não tem que inventar, né? Se inventou, invenção. Hoje é legal, daqui a pouco não é mais, né? Exatamente. Não tem. Elinho, você tem algum projeto de voltar para a televisão ou você quer essa tua vida calma, tranquila, ordenhando as vacas? Não, eu tirei o pé. Logo que eu saí, eu falei, eu tinha um projeto que era aos 60 anos eu pararia. E parei. E Você tem filho grande, não tem? Tenho filhos, todos eles casados, tenho 3 filhos, né? Você já é avô? Tenho 6 netas. Você é muito novo para ser avô, cara. Que barato. Olha, 5 netas. Assim, uma que mora na Itália, a minha filha do meio mora na Itália, né? Eu morei um ano na Itália, morei um ano e pouquinho, a gente morou lá, depois que eu me aposentei. Mas muito bom, né? Pra morar eu não gostaria, não, tá? Porque... É legal pra conhecer, né? Não, pra passear, amo, adoro. A comida maravilhosa, o vinho maravilhoso e tal. Mas pra morar, eu prefiro aqui, eu prefiro meu sítio lá, mais tranquilo. Que cidade que é exatamente o teu sítio? É Blumenau. Blumenau. Na cidade. É perto da cidade? Não, é na zona rural de Blumenau, dá 25 quilômetros do centro. Muito legal. É bem bacana, bem gostoso, bem tranquilo, sabe? Como eu te falei, é outro mundo, né? Ó, eu não queria, mas eu preciso chamar outro break, porque a gente ficou se estendendo muito, que o papo, quando o papo é muito bom, não dá vontade de chamar o intervalo, mas eu preciso chamar esse intervalo e a gente volta em um minutinho. Fica com a gente aí. Estamos de volta com o Hélio Chiari, diretor de televisão, que hoje ele tem uma vida de sítio. Ele é o cara do sítio. Ele é o cara que tá lá ordenhando vaca. Tem muita plantação de alguma coisa lá? Eu planto alguma coisinha, né? Mas você tem, a salada é do sítio, sim, a fruta é do sítio? Uma boa fruta, mais ou menos. Mas verdura, essas coisas, a gente compra muito pouco. Né? O normal, couve, alface, salsinha, cebolinha. Elinho, você acha que com o que você gasta lá para você viver, não precisa me falar valor, só para falar, o que você gasta lá, você não viveria bem aqui em São Paulo? Ah, não. De forma alguma. É porque lá você, tipo assim, não tem shopping perto, não tem nada, entendeu? A gente... É mais difícil de você gastar. Exato, é mais difícil de gastar. Você gasta em outras coisas e tal. Mas a gente sai muito, né? Tipo, meu sítio é ficar 1 hora da praia. Quando a gente vai pra praia, antes, quando minha esposa não estava trabalhando, né? Era direto. A gente, meio de semana... Vamos fazer um bate-volta na praia. Então, ia lá perto do Berto Carreiro, ali, que tem uma praia de Penha ali, que eu gosto muito dali, na Praia da Paciência, adoro e tal. E aí, passar o dia lá e tal, curtia lá. Ó, tem um presente pra te dar. Opa. Presente da WM, que é o nosso parceiro. Opa, WM. Tem uma loja de tênis que vende pra quem joga tênis. Tem um monte de produtos. E eles mandaram pra você essa bolsa da Wilson. Ó, que legal. Que maravilha. Pra você, quando você fizer as tuas viagens, você vier pra São Paulo, você já traz as tuas coisas aqui. Eu vou usar, sim. Muito obrigado. Obrigado aí, viu, Marcelo? Pessoal da WM, muito obrigado pelo muito obrigado, carinho aí, obrigado pela atenção, nosso parceiraço, as pessoas lá da WM que são realmente incríveis aí com a gente. Brigadão. Finalzinho do programa, eu sempre pergunto, eu falo que eu faço uma pergunta que ela é para perder a amizade, mas é uma pergunta que, ó, ela é de coração, tá bom? Ela é de coração mesmo.
Tá aqui o papelzinho. Hélio Chiari, você é diretor de televisão, 43 anos. Ó, pergunta de coração, deixa eu mostrar direitinho. Você é diretor de televisão, 43 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a televisão hoje, em 2025, está tão chata e nenhum programa agrada do jeito que os programas agradavam nos anos 70 e 80? Será que o público está muito exigente, tudo acha chato, ou os formatos são ruins? É um pouquinho de cada coisa, mas hoje em dia a mentalidade mudou, né? A coisa pulverizou muito com o advento da internet e tal, das redes sociais. As pessoas começaram meio que segmentar. O cara que gosta de natação vai ver o programa de natação, o cara que gosta de esporte gosta de esporte, o cara que gosta de culinária. Então tem muita coisa. E a televisão, ela meio que parou um pouco. E outra, tudo ficou chato, você não pode falar nada, você não pode... Você fala qualquer coisinha, pronto, você não gosto de quiabo, pronto, já é um quiabofóbico. Não pode, entendeu? Isso quiabofóbico é muito bom. Então, sabe, é muito... Ficou todo chato, mundo se ofende por tudo, se ofende por bobeira, por nada. Se ofende por tudo. Coisa que antigamente, você chamava uma pessoa de negão, as coisas assim. Então, o que eu falei, tem um amigo que o apelido dele é Pretão. Eu chamo ele de Pretão, às vezes a gente tá na lanchonete, ô Pretão, pega um refrigerante aqui pra mim. Como assim, Pretão? Como é que foi o neguinho da Beija-Flor? Exato, como é que fala? É o afrodescendente da escola de samba? O afrodescendente da Beija-Flor, que coisa ruim. Eu acho que existem coisas, coisas que não ofendem. Bobagem. A pessoa não ficava ofendida. E não dá pra mudar 500 anos em um mês, né? Não. Que a gente é uma coisa que você... Desde que o Brasil é Brasil, se fala dessa maneira. E aí fica aquele discurso ruim de xingar. Aí vira xingamento, vira coisa... Não é isso, né? Eu até falo. Antes eu tinha muitos amigos. Eu tinha amigo judeu, eu tinha amigo... Fiquei sabendo que eu tinha amigo judeu, que eu tinha amigo hétero, que tinha amigo lésbico, gay e tal. Pra mim, não. Era tudo amigo. E ponto. Não tinha título. Era amigo. Meu amigo, ponto, tchau, acabou. O mundo era mais fácil, eu acho que era mais fácil. Era menos cobrança. Menos bunda mole. Cobrança boba. Não é nem cobrança legal. Cobrança boba, né? O problema é isso. É a cobrança boba que é ruim. Elinho, eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Falar que eu gosto muito de você, sou muito agradecido a toda a ajuda que você deu e todas as oportunidades que você deu pra gente, que você é um grande amigo que a gente não vê muito, mas você é um cara que ajudou muito e, sabe, eu sou muito grato. Eu que agradeço a você pelo seu talento e também me ajudou bastante, facilitou muito a minha vida. Não, você que facilitou a nossa, fazendo pegadinhas muito legais que a gente quer colocar, viu, Eric? Eu vou te dar trabalho nesse programa hoje, colocar algumas pegadinhas que foram dirigidas pelo Elinho. Semana que vem a gente tem mais aqui no nosso Contagem Regressiva, o programa que tem hora certa para começar e no finalzinho tem hora certa para acabar. Semana que vem a gente se vê. Obrigado, Elinho. Um abraço. Já não olho, o tempo voa até me jogar.